Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração nesse dia tão importante na sua casa e toda a sua família. Você está vendo aí a história, o assunto muito importante que traz para nós de hoje sobre a liderança de Acabe. A palavra de Deus nos fala que Jezabel ordena a morte de Nabote. Você viu esse conteúdo, tenho certeza que passou aí, você observou bem, que você está acompanhando. Depois, Deus manda Elias ameaçar Acabe. E Deus ali, você já viu também sobre essa ameaça, o que aconteceu com ele, embora que ele depois se humilhou, mas teve um processozinho que Deus ele falou para ele. Mas nós podemos encontrar que o Acabe nunca teve um arrependimento de verdade pelos seus atos pecaminosos, pelos seus deuses que ele tinha de idolatria e mandando o povo a pecar. A palavra de Deus nos fala que Acabe faz uma aliança com Josafá. Agora, por que ele fez aliança? Essa aliança que ele fez com Josafá, sabia que estava tudo em paz, mas chegou Josafá e nós vamos ver esse conteúdo, esse assunto. Está escrito em 1 Reis, no capítulo 22, a partir do primeiro versículo em diante. Estiveram-se inquietos 3 anos e não havendo guerra entre a Síria e Israel. Era uma paz que tinha, porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. A palavra de Deus nos fala que o rei de Israel disse ao seu servo: não sabeis vós que Ramote e Gileade é nosso, e nós estamos inquietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. Observe bem que quando as coisas estão quietas e a pessoa viu a provocação, talvez sobre isso aí pode ser aquilo que Deus falou para ele, a sentença que Deus deu a ele, mas a pessoa esquece. Às vezes Deus fala com a pessoa e a pessoa esquece daquilo que Deus falou. Não teve arrependimento da vida de Acabe, então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja Ramote e Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, o meu cavalo como o teu cavalo. Então eles se combinaram ali, fizeram aliança e para uma guerra contra o rei da Síria. A palavra de Deus fala que quando a pessoa ele perde a direção espiritual, ele fica evitando as coisas. E nós encontramos quantas vezes a pessoa tem prejuízo porque Deus, o Espírito de Deus, já não está mais com Acabe. Nós sabemos que essa palavra que nos traz em nossos corações, você observe bem que em 1 Reis ainda no capítulo 22, versículo 5, e disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Josafá até deu uma orientação a ele, que ele falasse com Deus para saber se Deus estava no negócio. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, disse-lhe: irei à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E ele disseram: sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Você pode ver que esses profetas, que outra gente que existia ali a favor dele, e que Deus não tinha mandado ele ir, mas ele viu 400 quase profetas mandando ele ir para essa guerra. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda alguns profetas do Senhor, a qual podemos consultar, ou possamos consultar essa palavra que ele se expressou e disse, o rei de Israel, a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas somente mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale, ó reis, assim. Essa palavra nós podemos ver que Deus, através de Josafá, falando que existia algum homem de Deus, algum profeta ali, disse: aí o rei de Israel, o Acabe, falou disso: tem um Micaías, que ele nunca fala a meu favor, sempre profetiza contra a minha pessoa. E a palavra de Deus fala que foi interessante mandar buscar Micaías, porque todos os falsos que estavam ali, quase 400 profetas,
falou a favor de Acabe, mas mandou buscar o homem de Deus, que estava longe, mas trouxeram para ver o que Deus ia falar para ele. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração. E na sua vida, com certeza, vamos ver o resultado. Tinha 400 profetas falando que eu Acabe fosse a guerra que ele ia vencer. Mas depois Josafá disse a ele: será que tem outro homem aqui, fora esse, que está falando a favor dessa guerra? E já tem o que falar sempre contra mim. Exatamente essa palavra que nós vamos endossar dentro do assunto que os falsos profetas, ele balança, ele ajuda, ele fala tudo. É a falsidade, está dizendo falso. Então muitas pessoas acreditam mais nos falsos do que no verdadeiro. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração. Eu vou orar por você e toda a sua família. Senhor nosso Deus, a tua presença. Te apresento agora nesta hora, Senhor. Sabemos que entre essa guerra de Josafá e Acabe, essa aliança que fizeram para destruir a Síria. Mas quase 400 homens falaram a favor que vá, que Deus é contigo, mas existia um que foram buscar para ele falar sobre o assunto. Mas tu és o Deus que existe milhares de falsos profetas hoje no mundo por aí, metido e muita gente se agradando, achando que é verdade. Mas tem misericórdia de nós. Em teu nome para sempre. Amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração e toda a sua família. Amém.